Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem, porque aqui estamos todos e todas muito bem. A gente hoje vai conversar aqui no Bem Natural sobre um assunto que algumas vezes e para algumas pessoas é muito dolorido. E por isso mesmo escolhemos esse tema para conversar com você aí de casa. É o luto. Para algumas pessoas, o luto é algo terrível, difícil pra caramba de sair dele. Para outras pessoas já é mais fácil. Quando a gente fala do luto, a gente não está falando apenas nos casos da perda de alguém porque essa pessoa partiu para a eternidade, né? A gente está falando do luto como uma perda dura, mas que a gente precisa enfrentar. Para isso, hoje estamos aqui com a doutora Amanda Vieira. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem. Renan Robortella, tudo bem? Tudo bem. Bom E dia a todos. Sandrine Bilardi, tudo bem? Olá, tudo bem? Então é isso. A gente vai conversar sobre o luto, um tema que pode assustar algumas pessoas e para outras não. Quem quer começar falando sobre esse tema? Eu. Então vamos lá. Amanda, para você que acaba de vivenciar o luto, né? Sim. Foi tranquilo? Não foi tranquilo? Foi mais ou menos? Já se recuperou? Conta aí pra gente. Sim, quando nós temos o luto em qualquer área, seja sentimental, emocional, financeiro, a gente tem que buscar forças onde a gente não encontra, né? Buscar ajuda, de fato. Eu acredito que lidar com algumas emoções não é tão fácil assim, sozinhos, né? Então, nós temos as terapias, os tratamentos medicamentosos, temos as terapias, assim como ozonioterapia e terapia neural. Mas fácil não é, porque tudo que é novo traz estranheza para o nosso organismo, né? A gente fica meio perdido no início. Mas, buscando as boas alternativas, a gente consegue clarear nossa mente. Eu acho que trabalhar a cabeça, o cognitivo, as emoções, isso traz bem-estar natural de verdade e a gente consegue lidar melhor com as emoções. Mas é preciso sim, fácil não é, só quem vive. Existem, por exemplo, eu tive um problema, uma consequência no luto, onde eu acabei desenvolvendo pânico. E eu estudei isso a vida inteira dentro da teoria e passava as informações com o meu paciente. Mas hoje, vivendo o pânico, eu vi que é muito além do que as pessoas falam. Então, só quem está doente consegue entender o quanto isso pode ser prejudicial à saúde. Porque quando a gente lê, né, Amanda? É A uma gente coisa, lê, a gente alguma estuda, coisa, a né? gente conhece alguém, Isso. mas a gente não vivencia, né, a Só quem tá na situação. pele, Sim, sabe? e É cada um tem um diferente. jeito de lidar com o luto, né? E tem que sim. respeitar. Pra você ter ideia, eu tive um pânico ao ponto de eu nunca tive problema dermatológico, eu desenvolvi coceira no corpo inteiro, eu sentia minha cabeça pinicar no momento de crise de estresse, e o pânico, ele dá a sensação de morte, você quer aliviar as suas emoções morrendo, você acha que as coisas não têm sentido, passa até pela cabeça, poxa, se eu me jogar daqui, de repente isso alivia, vontade de sair correndo na rua gritando. Bom, não que a gente vá fazer isso, mas a sensação É. de fuga, ela existe, ela é real. E aí, para você aprender a controlar isso, é muito difícil. E aí, o lado espiritual também envolve muito, porque se você não estiver bem na fé, você não consegue ter algo que te segure aqui na Terra, tipo um eixo. E aí você esquece seus princípios. Por exemplo, eu acredito que o suicida, ele não tem salvação, pelo que eu estudo através da minha religião, né? E aí o que acontece? Nessas horas você acha que é normal o suicídio. Você pensa nisso, inclusive. E que vai resolver os problemas todos, né? Sim, E se eu não vai. fizer tal coisa, acabar com isso. Mas aí a cobrança vem, né? Porque você tem o lado da fé envolvido. E aí você sabe que não, tudo tem uma consequência na espiritualidade. Então a gente não pode simplesmente dizer que acabou. Não é mais fácil prevenir do que remediar? Eu acredito nisso. A gente tentar resolver pelo caminho mais fácil, a gente vai ficar bem frustrado. Eu não concordo. Mas assim, tem cura pra tudo. Eu tenho 5 meses de luto. E hoje sinto falta, né? A gente sente saudade, né? Mas assim, eu tô muito mais aliviada. Eu acho que eu me encontrei mais. Se eu não tivesse vivenciado o luto, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Sim, a gente pega essa experiência É. e depois tá transforme, né? Isso. Na visão sistêmica, o luto, assim, quando alguém
né, falece, tem pessoas inconscientemente que ficam tão olhando para esse morto que inconscientemente faz tudo para ir ao encontro desse e quer morrer, entre aspas, Por né? isso que tem tantos casais, né? Que um parte, o outro parte logo Logo depois. Eu tenho né? até uma história assim, um menininho que perdeu a mãe, ele tinha 5, 6 anos, e ele era uma cidade pequena, e quando a mãe faleceu, ele não queria ir mais na escola, ele ficava, o cemitério estava na frente da escola, e ele parava na porta da escola e ficava olhando para o cemitério, e não queria para Ir pra entrar aula. para a aula. O que mudou dele? A professora, ela falou, e sua mãe, o que você acha que ela gostaria? Que você ficasse aí olhando para o cemitério ou você continuar seus estudos e ir para a escola? Aí ele se tocou, ele falou, nossa, minha mãe gostaria que eu continuasse indo na escola. Acabou. Ele foi na escola e continuou a vida dele. Então, às Mas- vezes, a gente precisa desse apoio do terceiro Sim. para fazer essas reflexões. Você perdeu um ente querido, e você está muito mal, até que ponto esse ente querido gostaria de te ver assim? Então, quando você reflete, nossa, meu ente querido gostaria que eu continuasse a E aí ele tá crescer. honrando, quando ele faz esse movimento, né? De mudar a atitude Sim, que ele estava tendo naquele momento, porque é identificado e por amor, nesse caso, Isso. queria o de amor alguma cego, maneira né? estar perto da mãe. Por isso também, quando ele muda a atitude, olha que coisa, né? Sim. Quando ele muda a atitude, ele tá honrando essa mãe, e fazendo o que ela gostaria que ele fizesse. Sim. E se a gente acredita que depois da morte existe, né? Para mim, a morte não existe, entre aspas, né? Então, se a gente pensa que nossos entes queridos estão sempre dentro da gente, Sim. eles querem o nosso bem, eles querem a nossa felicidade. Então, isso nos ajuda a arregaçar as mangas e vamos para frente. Eu também, assim, eu sou viúva de 19 anos, eu tinha 33 anos com um filho de 1 ano e meio, quando meu marido faleceu. E aí, eu tinha prometido para ele, no leite da morte, que eu ia cuidar bem do meu filho e que a gente ia ficar bem. Então foi uma promessa, até uma promessa oculta, que me ajudou a arregaçar as mangas e a fazer o que tinha que ser feito, né? Porque eu sempre pensava, nossa, se realmente tem algo além que está me vendo, se está junto com a gente, eu prefiro que a gente vai atrás, né? E as pessoas falavam, a ficha dela não caiu, porque ela não caiu na depressão e tudo. Mas eu lutei contra o luto de uma maneira diferente para poder passar por isso e realmente aprendi muito com esse luto. Foi a partir daí que eu me tornei professora de yoga, terapeuta, porque eu percebi que eu ajudava as outras pessoas, familiares, e aí eu falei, nossa, eu consigo ajudar eles, e aí comecei a ajudar as outras pessoas. Então, às vezes, o luto, como você falou, nos leva a um outro nível, Um outro estágio. não né? é? Não, e eu percebi assim também que a gente não pode ser egoísta, né? Também. De querer as pessoas aqui com a gente Sim. sofrendo, às vezes numa doença ou por outro motivo, e sabendo que eu acho que o amor não é isso, né? O amor, ele é libertador, ele Sim. perdoa. E aí, quando a gente gosta de alguém de verdade, a gente tem que ver o melhor pra ela. Ah, mas o melhor foi assim, que partisse, tivesse descanso, não tá mais aqui. Eu acho que o sofrimento, você ter alguém que você ama do seu lado e você vê aquela pessoa passando por aquilo só pra poder estar perto de você, É. isso não é legal. E outra coisa que eu descobri é que, assim, as pessoas são insubstituíveis. Porém, você consegue ver o que você gosta dentro de si e tirar aquela energia que estava concentrada no ente querido, que faleceu, e depositar em outra coisa. Não estou dizendo em outra pessoa Sim. somente. Outra coisa. Por exemplo, eu perdi meu marido, mas hoje eu descobri a dança. Um exemplo. Sim. Então, aquela energia que era focada totalmente para cuidar Sim. dele e tal, aquela dedicação, eu vou me dedicar para outras pessoas. Eu, por exemplo, Aham. me dedico mais à minha profissão hoje, o que eu cuido das pessoas como cuidava dele, e assim ainda mais, porque foi uma vivência, uma experiência que ninguém tem na teoria. Eu tive na Sim. prática, dentro de casa. Então, é muito mais fácil lidar com esse tipo de problema, até com a doença, Sim. né? E conseguir salvar outras pessoas de outra maneira, não cometer os Sim. mesmos erros. Então, quer dizer, o luto é algo E o luto positivo. não é perda. No fundo, a Não. gente não perde Acho que a é pessoa. aprendizagem. Se a gente se preenche dessa pessoa, É, como você falou, respeitando o destino de cada um. a gente Porque tem quando a que... gente vê alguém novo falecer, por exemplo, a gente tem que respeitar esse destino e se preencher dele dentro da gente, e assim a gente continua, né? Tem uma coisa, né, que é importante a gente dizer.
o luto, cada pessoa vivencia de Sim. uma maneira. Sim, tem Eu, inclusive, escrevi um artigo esse ano mesmo, se eu não me engano. Foi esse ano mesmo. Sobre o luto. Porque a gente tem a tendência a falar para outra pessoa que está vivendo o não, luto, calma, isso passa, Não é assim. né? É. A gente fica querendo minimizar a dor do Tem outro. que respeitar muito. Ou a gente até, né, fica falando assim, mas aquela pessoa ali tá vivendo o luto de tal, julgando, né? É, E o luto, ele vai ser vivenciado por cada um de uma maneira. Nós precisamos respeitar essa maneira do outro vivenciar sim. e a gente precisa exercer a empatia, né? Que não é concordar com o que o outro está fazendo ou falando, mas é entender o que ele está passando, o que ele está vivendo Sim. e tentar ajudar da melhor maneira possível. Nem que seja apenas ficando do lado da pessoa em Exatamente. silêncio, Se Exatamente. colocar no lugar da pessoa de fato, né? né? Porque você pode viver o luto, Renan, e aí eu já até vou te passar a bola, porque você perdeu um emprego. É. Seja por ter sido demitido, ou seja por ter escolhido sair Sair. daquela empresa. Uhum. Porque você pode escolher sair da empresa ou de um relacionamento, mas isso não quer dizer que esteja tudo bem e que você não vai vivenciar esse momento de luto. O que é esse momento de luto? No final das contas, é a gente se recolher, pensar e repensar aquela relação, colocar as coisas em ordem e seguir a vida. Sim. É isso, né? Eu traduziria luto com recolhimento, um recolhimento que muitas vezes acaba que é forçado, necessário, né? é. Necessário. E aí eu queria que você falasse um pouco desse luto para você. A experiência que eu tive, assim, eu já passei por situações assim, esse luto de forma geral, sem conhecimento nas terapias integrativas, na medicina alternativa e com. E assim, com certeza, assim, é muito mais fácil com todo esse aprendizado, né? Medicina alternativa, ozonoterapia, as terapias em gerais e tudo mais, é muito mais fácil, com muito mais conhecimento. A espiritualidade também, né? Então, assim, ajuda muito. O meu maior amor da minha vida é minha avó, né? E aí, assim, eu comecei a estudar espiritualidade porque ela começou a falar abertamente para mim assim, eu já tenho 90 anos, eu vou partir e eu quero que você tenha uma visão, assim, real em cima disso, né? Ela te preparou. Ela me preparou, Lindo. Eu né? acho isso Ela lindo. tá viva ainda, bem viva, mas ela, assim, Aham. ela, ao mesmo tempo a gente fala sobre isso. Aí, então, Aham. isso me fez querer estudar a espiritualidade e tudo mais. Eu já passei, assim, por várias situações de relacionamento, de emprego, né? Tive burnout, assim, num outro emprego e tudo mais. E aí, quando eu não tinha esses conhecimentos todos, foi uma experiência. E aí, momentos que eu passei mais recente, já com essas técnicas todas, né? Foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil. É a experiência que eu tive, assim, né? Foi muito mais fácil. Isso que você está falando é super importante, né? Eu, como Amanda, passei pelo luto recentemente, né? Na verdade, eu acho que de certa maneira a gente passa pelo luto sempre, mas a gente passa por ele de diferentes maneiras, porque dependendo do que é essa perda, a gente vai sofrer ou com mais ou menos intensidade, Uhum. né? Mas é importante dizer que quando a gente passa pelo momento do luto, a gente não pode querer fugir dele, né? Sim. A gente não tem que se entregar a ele e ficar lá, né? Falo para as pessoas que atendo, falo para as pessoas que conversam. Você deve vivenciar o luto do fim do seu casamento, por exemplo, Uhum. né? Ou, de repente, se é uma criança, um adolescente que está mudando de escola, ele vai passar por esse momento também dessa perda daquele grupo de amigos para um outro, e vai ter que formar um outro grupo. Então, eu sempre, né, digo nas terapias, você pode e deve chorar, sim. Sim. Homem, chora, sim. Permita-se, né? No caso, você, mulher, com filhos, tem que cuidar de tudo, fazer o que precisa ser feito, como você disse. Ok, tá tudo bem, mas permita-se, Sim. né? Na hora do banho, chorar e deixar Sim. isso tudo ir, né? Olhe para você, então até esse momento você viveu desta maneira, daqui para frente Uhum. você pode viver de inúmeras outras
maneiras, porque Sim. são inúmeras as possibilidades, né? Eu ajudo as minhas clientes, por exemplo, quando elas vêm aí para uma constelação com esse luto, eu ajudo as pessoas a ver tudo que ela tinha. A gente tem que agradecer tudo que a gente vivenciou com parceiro, com outras pessoas, né, entes queridos, trabalho, qualquer coisa, agradecer, ver, nossa, eu vivenciei isso, aprendi isso, que bom. A gente se preenche, pode E segue. e segue. Eu E acho, né? eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente perdeu algo ou alguém, mas o que a gente ganhou com tudo isso? Eu sou prova viva, eu acho que eu ganhei muita coisa Sim. depois do que eu perdi. Sim. Hoje eu sou outra Eu pessoa. concordo, Eu não imaginei assim que também, eu fosse ganhar é. tanto em tão pouco tempo. Sim. Ganhei. Olha a tranquilidade de uma pessoa de um luto de 5 meses. Quer dizer, porque o que eu tô vivendo hoje tá sendo bom. Sim. Se não fosse. Você ressignificou o evento Sim. para te E dar mudei- força para Exatamente. continuar. Mudei o foco e comecei a gostar perceber as coisas que eu gosto. Bom, se eu fiz por ele até aqui, e hoje o que que a Amanda gosta? É tão legal você começar a descobrir o que você gosta, que eu não sabia mais que eu Sim, olha. gostava. Que às vezes a gente tá numa relação há tanto tempo É, que ela vai se. E aí, uma relação que pode ser uma relação amorosa, pode ser uma relação no trabalho, pode qualquer ser, lugar. né, qualquer Sim, relação. Sim. E você tá tanto tempo imerso ali, e está tanto tempo Dedicado preocupado, se dedicando àquilo que muitas A vezes gente esquece da gente. a gente esquece da gente. A Eu Amanda tirou as esqueci. palavras da minha boca. E aí, quando a gente atende nas terapias, e muito provavelmente quando alguém chega pro Renan lá pensando a publicidade, né? A pessoa tá com tantas questões assim, puxa, eu esqueci de quem sou. Puxa, eu já não sei mais o que eu gosto. Sim. Você pergunta pra pessoa, né? E eu já fiz No essa início, pergunta inúmeras vezes para Também. muitas pessoas diferentes. Ok, você, Joaquim, gosta do quê? Na primeira sessão, que é a sessão que a gente vai avaliar que terapias vai usar, que a gente vai avaliar qual é o percurso, se a gente vai fazer 10 sessões, 12, 6, enfim. Eu sempre pergunto, a pessoa vai falando, eu vou fazendo algumas perguntas e lá pelas tantas eu falo, mas e o que você quer, né? Sim. Porque muita gente vem, porque ele, porque ela, porque ele, porque ela, porque fulano, porque Beltrano. E você? Ou porque o que a família quer, né? O que a família espera. Assim, eu acho que isso também é uma prisão, né? Você querer agradar, além não se agradar o que a família espera, só aí você acaba também se anulando, né? Ou só o que o parceiro quer e Mas você sabe não. o que conforta? Eu acho que o que conforta é a gente ter aquela sensação que a gente fez tudo o que podia. Isso me ajudou muito. Eu consigo seguir em frente porque eu penso, poxa, mas eu fiz tudo o que eu podia. Ah, mas se pudesse, faria mais? Faria tudo de novo. Mas eu tenho a consciência que fiz tudo o que podia. Então, quer Mas dizer, aí a gente tem que ajudar também as pessoas que não fizeram. Porque muitas É. pessoas se arrependem, sim, muitas vezes, né? sim. A gente vê, por exemplo, pesquisa, né? No leito de morte, pergunta para a pessoa se arrepende de alguma coisa, né? A maioria se arrepende do que não fez. Sim. Nossa, eu Não, deveria ter feito isso. Então, ajudar também as pessoas, por exemplo, Sim. minha mãe que já faleceu, eu melhorei meu relacionamento com ela, vamos dizer, mesmo ela tendo falecida, com a visão sistêmica, a gente consegue trabalhar internamente a nossa postura com nossos entes queridos, até quem já faleceu. Então, é perceber, porque depois a gente pode facilmente cair na culpa. a Né? culpa é Puxa, difícil. eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas aí a gente ressignifica tudo isso e aí sim a gente ganha força ao invés de perder, né? Não, claro que se a gente parar pra pensar assim, a gente vai. Poxa, mas eu podia ter feito um pouco mais. Aquela noite que eu podia ter dormido ali, que podia. Entende? Sim. Mas assim, o que acontece? Eu entendo que tinha que ser Que assim. seria assim. Tem A coisas que a gente aceitação é não o pode principal. mudar. Uhum. Até pro outro poder partir no sofrimento da doença, eu falo. Sim. No meu caso, foi preciso me afastar algumas vezes. Uhum. Para que eu pudesse perceber esse desprendimento. Porque se eu ficasse só ali, eu percebia que não ficava assim, não tranquilizava o corpo, a alma e o espírito Uhum. antes, percebendo que eu estava o tempo inteiro ali. No momento que eu tive que. Então você vê, por isso que eu falo que tem coisas que a gente tem que passar de fato. Sim. Porque eu sabia que quanto mais próximo eu ficasse, mais isso ia demorar, ia prolongar e eu ia ver o sofrimento. Então eu tive que vencer o meu eu, o meu ego, de abrir mão do que eu tava sentindo para poder ver o outro feliz. Isso é muito Sim. legal, sabe? O
feliz que eu falo é partir numa boa e acabar com tudo isso. Mas a aceitação dentro da gente, eu acho que é muito A aceitação é o último estágio do luto. Então, É. enquanto a gente não aceitar realmente, plenamente esse A gente momento, não vai pra a frente. gente vai lutando contra e Eu acho. não dá. Mas tem muitos casos que as pessoas não aceitam e fazem de tudo para ir com a pessoa e vão, né? Tem Então, bastante Sim, casos. sim. É por isso que as terapias estão aqui Eu tenho, para eu ajudar. tenho um caso que foi noticiado na época do meu avô e da minha avó, parte de mãe, que a minha avó começou a ficar doente, tá? Ficou em coma. Aí ficou em coma 1 ano, 2 anos, e meu avô ali e tudo mais. Aí o médico, e meu avô super bem de saúde, aí o médico chegou pro meu avô e falou assim, olha, realmente não tem mais como se recuperar. E minha avó eles não estavam se falando, estava em coma já há mais de 2 anos. Ele foi, adoeceu, foi pro mesmo quarto, pro mesmo hospital em andares diferentes. Quando ele foi pro hospital, minha avó tava assim, já não conseguia, nem se mexia mais. As enfermeiras disseram que ela fez assim com as mãos assim, teve uma reação, morreu ela, morreu ele. Morreram Tem umas juntos. ligações que... E aí e aí foi até noticiado na época, minha mãe guardou assim no jornal, né? Assim, falando de alma gêmea e tal, que ele não suportou a ideia de ficar sem minha avó. Tem alguns casos assim, de famosos, tem agora a filha da Whitney Houston também, né? Que provocou uma morte igual a da mãe, não suportou ficar sem a mãe, mesmo com todo o dinheiro, toda a herança, ela Porque não não suportou. né? As pessoas, às vezes eu escuto, né? As pessoas falam assim, mas tem dinheiro, mas tem isso, mas tem aquilo. Gente, Não tem nada a ver. não tem nada a O ver, dinheiro não compra isso. né? Não mesmo, porque Essa ligação, o dinheiro não vai comprar. saúde, questão espiritual, ligação, conexão entre as pessoas, É. isso é feito com ou sem dinheiro, porque ele não entra nessa transação, né? Essa transação, ela é de vibração, ela é outra coisa. Por isso que eu acho que todos têm que fazer terapia. Todos Isso, têm que fazer desculpa terapia, interromper. seja a Pra gente se preparar terapia... pra isso, porque nós teremos Sim. perca, assim, Todo mundo a vida vai inteira, perder alguma mas vai coisa perder um alguma dia, E foi o né? que eu comentei também como, assim, como pessoa que passou por isso, assim, com mais técnica, com mais terapia, com mais medicina alternativa, ajuda não, o foi terceiro, totalmente né? diferente. Então, assim, você passa por aquilo, mas rapidamente se levanta, né? Sim, porque o teu olhar muda, né? Quando você faz ozonioterapia, quando você faz uma terapia, seja ela tradicional ou uma terapia quântica ou a inteligência emocional, que é o que eu proponho, ou uma barra de Axis, ou as constelações familiares, né? Que são as alternativas aí. Quando você vai se preparando, na verdade, você muda a sua visão, o seu posicionamento, e aí tudo muda. Porque o problema, ele vai surgir para mim, para você, para Sandrine, para Amanda, para todo mundo. Agora, como é que a gente encara? Com o foco no problema, com o foco na solução. Aumentando aquela questão, né? E transformando um negócio desse tamanho numa batalha, ou a gente vai olhar para aquilo com a importância que aquilo tem e vai resolver e pronto. E tem que ter coragem para olhar para isso, porque eu conheço pessoas que estão em luto e não querem sair do luto. Sim. A gente tenta ajudar, mas tem que respeitar também a pessoa não quer, assim, sair do luto. Até porque ela tem um ganho secundário. Exatamente. Só que isso vai ficar para outro capítulo. Mas eu posso finalizar falando de um grande amigo meu, na verdade de um ex, né? Que tinha uma depressão muito profunda, né, doutora? Não vou falar nomes, lógico, uma depressão muito profunda. Ele perdeu a mãe aos 19 anos e já não tinha mais, assim, saída. E eu comecei a trabalhar com a doutora e tudo mais, e aí então a gente trouxe esse paciente para a ozonoterapia e tudo mais, e ele conseguiu se reabilitar. Aí conseguiu emprego. Ele não trabalhava, ele Não estava trabalhava. desempregado porque ele tinha pânico e não conseguia sair de casa. Exatamente. E aí ele conseguiu emprego, começou a estar nesse recomeço, mandaram ele embora. Eu falei, caramba, doutor. Pois ele conseguiu um novo emprego. Tá E hoje ótimo. ele se sente bem. Quando a gente começa a Ergueu, subir né? a montanha, as coisas Você vão, vê né? como Eu diria assim, uma frase para a gente tá finalizando, né? finalizando. A gente já tá dando tchau. Não existe vida sem morte. Faz parte. E outro dia a gente falou aqui, né, que toda noite a gente morre Exato. e todo dia a gente renasce. Então que a gente possa morrer
sempre feliz e renascer ainda mais feliz, Exato. encarando as coisas de outra maneira, né? Respeitando o momento de cada um, vivenciando sim o luto que é tão necessário. Sim. É necessário a gente vivenciar o luto, porque nesse momento também a gente está respeitando o que quer que a gente tenha perdido, colocando aquela coisa no seu devido lugar, né? Eu acho que existem perdas que são, assim, um recomeço e também como se fosse um livramento. Eu vejo pessoas que separam, assim, casais, que às vezes a mulher tá obesa, hipertensa, doente, sem autoestima. Ela separa, pronto, ela se arruma, Muda, ela maqueia, muda, ela faz academia, ela fica bela, floresce. floresce, né? Ai, gente, separa. Separa, emagrece? Como assim? E teve o bem que faz. A autoestima dela vai pro buraco e aí ela vai e se ergue de uma forma tão positiva que ela encontra um marido 10 vezes melhor, acaba virando mãe, a família se forma e aí você vê que às vezes perder. Eu acho que perder é importante, gente. Vale Sim, a pena. faz É um parte. aprendizado. Faz parte É um da vida, né? aprendizado. Pode ser um combustível na vida de alguém perder alguma coisa. Exatamente. Então, minha gente, a gente vai ficar por aqui falando sobre o luto e entendendo que o luto não é o fim do mundo, né? A gente não precisa se entregar a ele, mas usá-lo até como combustível, como um instrumento, como uma escada, de repente, para você, né, alcançar aí outros patamares, outros andares, enfim, é isso. Fiquem todos com Deus. Toda terça e quinta, episódio novo por aqui no Bem Natural. Tchau, tchau. Tchau, tchau.